Graça e paz, irmãos. Alegria para mim poder voltar aqui e rever os irmãos, rever essa amada igreja. Trago sempre o abraço lá dos irmãos de São Bernardo. Saibam que vocês são amados e frequentemente estão em nossas orações lá, em nossas reuniões de presbitério. Nosso carinho por vocês aqui, especialmente pelo André, pelo Léo. Deus continue abençoando vocês. Mais uma vez agradecer também pelo convite de estar aqui, pela confiança. E quero convidá-los agora a abrir a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 8. Nós temos feito já em nossa igreja há bastante tempo uma série no livro de Romanos. E eu tenho sido muito abençoado por esse livro, especialmente pelo capítulo 8. Que, na minha opinião, é o capítulo mais importante de toda a Bíblia. Por isso, você deve prestar bastante atenção nesse texto. E essa não é uma opinião só minha. Aliás, muitos têm se referido ao capítulo 8 de Romanos como o capítulo mais importante de toda a Bíblia. Eu já deixei minha igreja avisada, e é bom deixar vocês também, que se um dia eu estiver no meu leito de morte, você for lá me visitar, você pode ler para mim Romanos capítulo 8. Eu quero deixar esse mundo ouvindo essas palavras maravilhosas de Romanos capítulo 8, que começa com a afirmação de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E encerra dizendo que nenhuma separação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nesse meio, uma quantidade absurda de bênçãos e mais bênçãos que nós recebemos da mão de Deus. Só para vocês terem uma ideia, Agostinho chamou Romanos capítulo 8 da canção da alma redimida. Lutero considerava esse capítulo como o ponto mais elevado das Escrituras. John Stott declarou que Romanos capítulo 8 é a proclamação suprema da vida cristã. James Boyce disse: se tivesse que escolher apenas um capítulo da Bíblia para levar comigo, escolheria Romanos capítulo 8. R.C. Sproul disse: se eu tivesse que mostrar a alguém apenas um capítulo para entender o Evangelho completo, escolheria Romanos capítulo 8. John Piper chamou Romanos capítulo 8 da coroa das promessas do Evangelho. J. Packer declarou: Romanos 8 nos leva ao coração da vida cristã e ao coração do próprio Deus. E Thomas Schreiner escreveu com precisão: é como uma cordilheira teológica, onde cada versículo é uma montanha coberta de glória. Romanos capítulo 8 está para nós como um dos maiores tesouros que Deus nos deu. E eu quero convidá-los, cada um de vocês, a meditar nesse texto, não somente hoje, mas para que você se aproprie desse texto para a sua vida. Ter Romanos capítulo 8 memorizado no seu coração vai te abençoar demais durante toda a sua vida, durante toda essa trajetória cristã. Porque aqui nós encontramos, como eu disse, um dos maiores documentos, é como um testamento que Deus nos deu, daquelas bênçãos que nós encontramos em Cristo Jesus. Hoje não vai dar para a gente trabalhar todo o capítulo 8 de Romanos. Em nossa igreja foram aproximadamente 5 sermões nesse capítulo, mas eu quero trabalhar o trecho que está do versículo 12 até o versículo 17, onde nós encontramos as bênçãos que nós temos no Espírito Santo após a nossa justificação. Como eu disse, o capítulo começa dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora, nesse trecho de 12 a 17, nós vamos ver várias e várias bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. Bom, como o André comentou, na nossa igreja também aqui, a exemplo de vocês, nós temos muitas crianças. E as crianças também participam do culto. E algo que eu gosto de fazer é começar o sermão conversando com as crianças. Então eu queria perguntar para vocês, crianças, que vocês levantassem a mão. Quem aqui gosta de ganhar presente? Levanta a mão. Ih, as crianças não gostam de ganhar presente aqui? Ah, todo mundo gosta de ganhar presente, né? Ganhar presente é uma coisa que até quando a gente fica velhinho, a gente ainda gosta. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não há nada mais gostoso de que ganhar um presente quando a gente não está esperando o presente. É legal ganhar presente de aniversário, presente de Natal, mas quando a gente recebe um presente, quando a gente recebe algo que a gente não está esperando, que a gente não tem qualquer expectativa de receber, isso ganha uma alegria muito maior. E sabe, nesse texto aqui de Romanos capítulo 8, especialmente nesse trecho que a gente vai ver de 12 a 17,
nós temos mais ou menos um cenário parecido com esse. E eu quero trabalhar com vocês aqui um pouco dessa ideia a partir do texto. Vamos à leitura a partir do versículo 12, depois eu farei uma oração e aí então nós faremos a exposição do texto. Romanos 8, a partir do versículo 12, diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por termos acesso a ela. E porque confiamos em que o seu Espírito continua a falar ao seu povo por meio da tua palavra. Por isso clamamos que mais uma vez o Senhor fale conosco por meio dela nessa noite aqui, nessa reunião gloriosa que nós participamos. Em Cristo Jesus. Amém. Imagine que você está preso numa cela, sozinho, completamente acorrentado, tendo recebido uma sentença de morte. Há contra você uma condenação cheia de provas de que você de fato é culpado. Essa é a realidade que nós encontramos em Romanos capítulo 7. Paulo vai trabalhar o fato de que a lei mostra que nós somos condenados à morte. Paulo vai dizer que quando ele conheceu a lei, quando ele viu a lei, ele viu que ele estava condenado. Ele vai dizer, quando eu li o mandamento que diz não cobiçarás, eu percebi que eu era culpado. Eu que me achava justo, eu, Paulo, que achava que não havia pecado em mim, quando eu vi a lei e a lei brilhou sobre os meus olhos, reviveu o pecado e eu morri, é o que ele diz lá no versículo 9 do capítulo 7. Eu morri, eu fui condenado à morte. O cenário que Paulo nos mostra é como alguém que de fato está preso, alguém que está condenado, que pela lei foi condenado à morte. E essa é a realidade de cada ser humano. Nós estamos numa cela, presos, já condenados à morte, apenas aguardando o dia da nossa execução. Imagine que você já está lá há muito tempo, já sem qualquer esperança de sair daquela prisão, daquela cadeia, com aquelas correntes apodrecendo em suas mãos, em seus pés. Até que um dia, alguém abre a porta da cela com uma carta dizendo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Imediatamente as cadeias se soltam de suas mãos, aquelas correntes se desprendem, e você fica sem entender como aquilo pode acontecer. E aquele mensageiro diz exatamente isso. Cristo Jesus te libertou da condenação. Pela fé em Cristo Jesus, pela fé depositada em Cristo Jesus, já não tem mais nenhuma condenação contra você. Toda aquela sentença de morte que foi colocada sobre você, ela está completamente cancelada. Você olhando aquele mensageiro sem querer acreditar na maravilhosa notícia que ele te traz, talvez muitas dúvidas viriam sobre a sua cabeça. Esse mensageiro então abre a porta da cela e diz, pode sair. E você diz, mas como assim? Eu posso mesmo sair? E o mensageiro diz sim. E aí o que ele diz no versículo 12? Ele diz, assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. O que o mensageiro está nos dizendo é que nós temos uma bênção depois da justificação, e essa primeira bênção que eu quero trabalhar com vocês é a bênção da liberdade. O que esse mensageiro está dizendo aqui no versículo 12 é, olha, você não tem mais dívida.
Você não deve viver como alguém devedor à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. A ideia de constrangido a viver segundo a carne remete ao tempo da escravidão que havia lá em Roma naquele tempo. Quando alguém tinha uma dívida para com outra pessoa, essa pessoa então agora ela deveria viver em escravidão a essa pessoa até que toda a sua dívida fosse saldada. Esse mensageiro diz: pode sair. Você não tem dívida com a carne. Você está livre, você está liberto. Essa justificação, essa condenação que foi cancelada contra você, não somente anulou a condenação, mas anulou qualquer dívida que você tivesse em relação à carne. O que esse mensageiro está dizendo: olha, quem te libertou foi Cristo Jesus, por isso você pode sair dessa cela tranquilamente, porque não há mais dívida. Vocês, irmãos, não são mais devedores. Por isso, vocês não devem mais ser constrangidos a viver segundo a carne. A ideia é, vocês já não estão presos à carne. Muitas vezes, mesmo depois de convertidos, nós olhamos para a nossa carne e dizemos: eu não vou conseguir viver essa vida. Tudo bem, eu sei que o Senhor me perdoou, eu sei que eu fui liberto, eu sei que eu já não sou mais condenado. Mas eu ainda estou na carne, eu não vou conseguir viver essa vida cristã, eu não sou digno de viver segundo essa vida cristã. O que Paulo está dizendo é: não. Porque em Cristo Jesus vocês não conseguiram somente a liberdade da condenação, mas a liberdade da carne. Vocês não são mais constrangidos a viver segundo a carne como vocês eram antes da libertação. Porque, irmãos, antes de Cristo Jesus ter nos liberto, nós éramos de fato escravos da carne. Nós não conseguíamos fazer nada diferente a não ser o pecado. Mas agora, uma vez salvos por Jesus, agora nós temos o Espírito Santo que nos liberta da escravidão do pecado. Agora nós podemos perseguir essa vida de santidade. Não mais como alguém que está devedor à carne, mas alguém que é devedor ao Espírito. Porque agora nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós, de forma que nós podemos viver essa vida não mais constrangidos a viver segundo a carne. Por isso, nós da prisão, ao ouvirmos a notícia que a nossa condenação foi cancelada, agora recebemos essa primeira liberdade que nós vemos no texto, essa primeira bênção que nós vemos no texto, a bênção da liberdade. Vocês não apenas foram salvos, mas agora vocês foram livres do poder da carne que habitava em vocês. Mas talvez alguém dissesse: olha, mas eu não consigo. Mas eu não tenho capacidade de me libertar, de viver essa vida de santidade. Como é que eu vou sair aqui dessa prisão? Eu vou cometer os crimes de novo, eu vou falhar de novo, eu vou cair de novo. Mas veja o que o mensageiro diz no versículo 13. Ele diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que o Espírito Santo está nos dizendo aqui é que nós também recebemos mais uma bênção com a nossa salvação, que é a bênção do Espírito Santo atuando em nós e nos ajudando a mortificar a carne. Veja que o mensageiro está dizendo é que nós vamos sair dessa cela e nós vamos viver agora não mais constrangidos pela carne, mas pelo Espírito, mas nós não faremos isso pela nossa força, mas porque o próprio Espírito de Deus, ele nos capacita a mortificar os feitos do corpo. Por isso nós temos confiança e certeza de que poderemos viver essa vida perseguindo a santidade, porque agora nós já não dependemos das nossas forças, mas sabemos que o Espírito Santo nos habilita e nos capacita a mortificar os feitos da carne. Veja, João Calvino disse que a santificação não é apenas uma reforma externa de costumes, mas uma transformação interna provocada pelo Espírito Santo. O que esse mensageiro está dizendo é que nós, que éramos condenados, nós que estávamos apenas aguardando o dia da nossa execução, recebemos agora o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para nos habilitar e nos capacitar a perseguirmos essa vida de santidade. E ele está dizendo: se vocês viverem assim, certamente vocês viverão. Vocês agora foram habilitados, capacitados a perseguir essa vida de santidade. Não viva mais como alguém dizendo: eu nunca vou conseguir, é muito difícil para mim, eu sou muito pecador, eu sou muito fraco,
Eu jamais vou conseguir me livrar desses pecados. Não, meu irmão, se você foi liberto em Cristo Jesus, Ele te concedeu o Espírito Santo. E é pelo Espírito Santo que nós vivemos não mais constrangidos pela carne, mas habilitados pelo Espírito Santo para mortificar os feitos da carne em nós e vivermos agora uma vida de santidade. Mas não somente isso. Veja o que diz no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja que aqui nós temos mais uma bênção que é concedida pelo Espírito Santo. Nós não somente recebemos liberdade, não somente recebemos capacidade da santificação, mas agora o texto nos diz também que nós recebemos a graça, a bênção de sermos guiados pelo Espírito Santo. Você está saindo aqui dessa cela para viver nesse mundo, mas saiba que você não está sozinho. O próprio Espírito de Deus vai guiar vocês, porque todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Agora vocês vivem essa bênção da condução. Vocês não são mais conduzidos pelos desejos de vocês, pelas paixões da carne, mas é agora o Espírito Santo que te guia, que te dirige. Lembre-se do povo saindo do Egito, caminhando pelo deserto e tendo aqueles grandes sinais de Deus. A coluna de nuvem para guiá-los durante o dia, a coluna de fogo para guiá-los durante a noite. E nós sabemos que nós, em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo como esse grande sinal de Deus, que nos conduz, nos orienta, nos protege, nos corrige, nos ilumina. Assim como as colunas serviam lá no deserto para dirigir, para proteger, para disciplinar e para mostrar o rumo ao povo que caminhava no deserto, nós temos o Espírito Santo, que também nos conduz para vivermos em santidade, nos trazendo discernimento, nos exortando, nos animando. É isso que Jesus prometeu lá em João 16:13, quando ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. De fato, nós temos o Espírito Santo que nos guia. Nós olhamos isso no Novo Testamento, no livro de Atos propriamente, e vemos ali como que o Espírito Santo atua ativamente, conduzindo a igreja de Deus, conduzindo os cristãos. Não somente por meio da leitura da palavra, abrindo os nossos olhos para termos entendimento da palavra, mas, irmãos, nós confiamos que o Espírito Santo nos abençoa de formas extraordinárias, que muitas vezes sequer podemos perceber. Por exemplo, em Atos 16, é dito que o Espírito Santo impediu Paulo de ir à Ásia. E depois que o Espírito Santo conduziu os missionários à Macedônia. Nós vemos o Espírito Santo falando por meio de sonhos. Nós vemos o Espírito Santo confirmando decisões que eles tinham que tomar, decisões difíceis. Nós vemos o Espírito Santo capacitando os cristãos a tomarem decisões em momentos complicados. Nós vemos o Espírito Santo capacitando o povo de Deus de formas extraordinárias. E é isso que nós também devemos confiar. De que nós buscamos a iluminação da palavra, mas que nós podemos dobrar o nosso joelho e falar: Espírito Santo, dirige nossas vidas. Porque vocês sabem que muitas vezes, na vida real, no dia a dia real, nós precisamos tomar decisões difíceis, que você não vai encontrar uma resposta clara e específica na Escritura sobre a sua decisão pessoal. Talvez a decisão sobre mudar ou não mudar de emprego. A decisão sobre mudar de casa, mudar de cidade. Você, jovem, a decisão sobre se é a hora de começar a caminhar rumo a um estudo específico, se aquele homem ou aquela mulher é a pessoa certa para você se casar. São decisões difíceis, que nós não encontramos a resposta específica para nós na Escritura. Mas para isso nós temos o Espírito Santo, que nos dirige, que nos guarda, que nos orienta, que nos impede de ir a certos caminhos e, por outro lado, nos leva a outros caminhos. Irmãos, com grande alegria e com
conforto é esse de sabermos que nós não apenas recebemos o perdão dos nossos pecados, liberdade para vivermos uma vida de santidade, mas que temos o próprio Espírito de Deus nos conduzindo em cada dia, em cada decisão difícil que precisamos tomar. Como disse Joe Owen, aquele que caminha pelo Espírito nunca estará perdido, ainda que atravesse o vale da sombra da morte. É isso que nós confiamos. De que quando não sabemos o que fazer, quando não sabemos qual decisão tomar, o Espírito Santo está nos guardando. Mesmo no vale da sombra da morte, o Espírito Santo vai nos guardar. E é isso que o mensageiro está dizendo para nós. Você não apenas teve a sua condenação cancelada, você não apenas teve a sua liberdade garantida, a capacitação do Espírito Santo para que você viva em santidade, mas saiba que saindo dessa cela, você jamais estará sozinho. O Espírito Santo estará com você e guardará a sua vida por todos os dias, te guardando e te protegendo. Aqui nos versículos 14 e 15, nós encontramos mais uma bênção que o mensageiro nos dá. Veja que maravilha. Ele diz, mais uma vez, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, veja que cenário maravilhoso que está aparecendo aqui. Para alguém que estava condenado à morte, para alguém que estava apenas esperando o dia da sua execução, agora ele recebe o fim da sua condenação, ele recebe a condução do Espírito Santo, a capacitação para viver em santidade, e agora ele fica sabendo que ele foi adotado. Ele foi adotado pelo próprio rei. Eu que estava esperando o dia que eu iria para a forca, não somente eu fui liberto, perdoado, conduzido, mas agora eu fui adotado. Ele diz, vocês não receberam o espírito da escravidão. Não é que vocês estão saindo da cela e agora vocês vão ser escravos do rei. Irmão, se ele tivesse feito isso, já seria para nós uma grande maravilha. Lembre-se da história do filho pródigo. O filho pródigo que vai embora e se entrega a todas as paixões da carne. Quando ele volta à casa do pai, que ele diz? Me recebe como escravo. Se eu puder, pelo menos, ser recebido como escravo, eu já me dou por satisfeito. Porque pelo menos eu vou estar no teu reino, eu vou estar na tua casa. Mas o pai não diz, sim, seja recebido como escravo. Ele diz, não, você vai ser recebido como filho. Essa é a bênção que é prometida para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, nós que estávamos presos e condenados, não somente fomos libertados para sermos escravos no reino de Deus. Ele diz, não, o rei te adotou. Você foi recebido como filho. Para você é uma herança que foi garantida pelo próprio Filho de Deus, que ao morrer no teu lugar, se fez o seu irmão mais velho. Você então é acolhido em sua família. E em Cristo Jesus você tem uma certidão de adoção, que é assinada pelo próprio Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus. E veja, irmãos, que no próprio versículo 15, nós vemos mais uma bênção. Leia comigo mais uma vez. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai, é uma expressão em aramaico, esse Abba, né? Que é usado pelo próprio Jesus no Getsemane, no seu momento de mais profunda angústia. E era uma expressão comum ali daquele povo, de como as crianças se dirigiam aos seus pais. Seria algo equivalente aos nossos dias da criança dizer papai e se aproximar do seu pai como alguém que tem afeto. Irmãos, eu sei que muitas pessoas usam essa expressão aqui para tratar Deus de forma infantilizada. Você provavelmente já viu gente orando assim, ai papai, meu papaizinho, quase como uma infantilização da oração. Mas não é isso que Jesus nos ensina, e não é isso que Paulo está nos ensinando. O ponto é que todos aqueles que foram adotados por Deus têm
intimidade com o próprio Deus. Eles podem se achegar diante de Deus como um filho que é íntimo. Vejam, irmãos, o que Paulo está nos dizendo, o que esse mensageiro está nos dizendo, é que nós não somente fomos adotados por Deus, mas nós fomos adotados por um Pai que nos dá acesso ao seu coração. Nós podemos entrar diante da presença do Pai. Nós somos recebidos de braços abertos. E nós podemos abrir o nosso coração para o nosso Pai, como um filho que tem intimidade com o Pai. Porque, veja, esse Pai até poderia ter nos adotado, mas como um Pai distante. Talvez alguns de vocês tiveram essa experiência, ou têm essa experiência, de ter um Pai distante. Quantos não são aquelas pessoas que podem dar um testemunho assim, meu pai não foi um pai ruim, meu pai nunca foi um mau pai, mas também eu nunca tive intimidade com meu pai. Eu nunca fui um filho que eu pudesse sentar no colo do meu pai, abraçar o meu pai, chorar no colo dele, poder abrir meu coração para ele. Quantos de vocês talvez não possam dar esse testemunho? Ok, eu era filho, meu pai nunca abandonou a gente, mas era uma relação distante. Não uma relação de afeto. Não uma relação de intimidade. O que Paulo está nos dizendo é que o nosso Pai Celestial não é assim como um pai distante. Porque não somente fomos adotados, mas nós fomos adotados em amor. Nós fomos adotados em intimidade. E é baseado nessa intimidade que nós podemos entrar na presença de Deus e dizer, Abba, Pai. Nós sabemos que nós podemos, em nossas orações, ir ao trono da graça de Deus e abrir o nosso coração, em derramar o nosso coração diante de Deus, porque nós temos acesso à sua presença. É por isso que lá em Hebreus 4,16 é dito, aproximemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Veja, irmãos, nós que estávamos condenados nesse reino, fomos libertos. Talvez alguém dissesse, se eu virar escravo já tá bom. O mensageiro diz, não, você não é escravo não. Você foi feito filho. Filho? Mas que maravilha. Mas devem haver muitos filhos. Então, talvez eu nunca tenha acesso à sala do pai. Não, você pode ir lá a hora que você quiser. E você vai ser recebido como um filho amado, de braços abertos. E o pai vai te ouvir. Aliás, nesse próprio texto, como veremos, mais à frente, aliás, nós não veremos, porque eu não vou trabalhar essa parte do texto, mas é dito mais para frente que nós temos o próprio Espírito de Deus clamando dentro de nós com gemidos inexprimíveis enquanto nós oramos. Porque ele diz, nós nem sabemos como orar, mas o próprio Espírito de Deus intercede por nós, levando as nossas orações ao Deus Pai. E nós temos a destra de Deus Pai, o Filho de Deus, também intercedendo em nosso favor. Vejam, irmãos, quantas bênçãos nós recebemos em Cristo Jesus. Esse é o nosso Pai. De forma que nós não vivemos mais atemorizados, com medo da rejeição de Deus, com medo da sua ira. Mas por causa de Cristo Jesus, nós podemos confiadamente nos achegar ao trono da graça, sabendo que ali há um Pai amoroso, um Pai que nos recebe, um Pai que nos ouve, um Pai que nos dá a sua bênção. Mas não para por aí. Veja comigo o versículo 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, mais uma vez, veja o cenário do que está acontecendo aqui. Nós estávamos presos, condenados, apenas aguardando o dia da nossa execução. Esse mensageiro abre a cela e diz, já nenhuma condenação há para você. Você recebeu liberdade, você recebeu a capacitação do Espírito Santo, você recebeu a guiança do Espírito Santo, você recebeu adoção, você recebeu intimidade com o Pai e mais, você foi feito co-herdeiro com Cristo. Não escravo, mas filho. Não somente filho, mas um filho íntimo. Não somente um filho íntimo, mas alguém que recebe uma herança.
Ainda é uma herança para mim? Eu que estava condenado, eu que estava apenas esperando o dia da minha execução, eu fui perdoado, agraciado, feito filho, filho íntimo, e ainda quer dizer que esse pai me deixa uma herança. Sim, é isso que você está dizendo. E veja, não é uma pequena herança. Ele não está dizendo que você vai ter uma parte de 1 em 1 bilhão, em 1 trilhão de participações. Não, ele está dizendo, você vai ser herdeiro de Deus, assim como Cristo é. Tudo aquilo que Cristo recebe do Pai como herança, você vai receber também. Você vai ser formado como co-herdeiro com Cristo. Por isso é dito que nós, no novo céu e na nova terra, nós reinaremos ao lado do nosso Senhor Jesus. Toda a terra será nossa, toda a criação será nossa, todas as riquezas desse mundo serão nossas. Meus irmãos, vocês percebem como isso muda completamente a forma como vivemos nossas vidas? Imagine que você tivesse uma grande herança para receber. Sabe aquelas pessoas que vivem pobres a vida inteira, com a dificuldade de cada dia, contando ali cada nota para pagar o boleto e de repente recebe uma ligação de um advogado dizendo, olha, parece que você tinha um tio lá em Portugal que não tinha herdeiro nenhum, acabou de falecer, e ele deixou aqui uma pequena quantidade de 10 milhões de euros e que precisa distribuir para a família, e você é um deles. Se você receber um e-mail assim, provavelmente é vírus, tá? Não envie seus documentos. Mas, eventualmente, histórias assim acontecem. Agora, imagine você receber a notícia que você vai ser co-herdeiro com Cristo Jesus. E que todas as riquezas do Pai são deixadas para todos aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. Há para você uma esperança, uma herança gloriosa te aguardando. Por isso Jesus diz, não vivam ansiosos. Não se preocupem quanto ao que comer ou que vestir, porque o Senhor vai guardar vocês. Não vivam a vida de vocês atrás de riqueza, atrás do ouro, da prata. Mas lembrem-se que há um tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Uma riqueza incorruptível aguardando vocês. Apenas confiem, aguardem, com confiança de que esse dia vai chegar. Talvez você seja pobre nessa vida. Talvez essa vida seja de perrengue. Mas saiba que está esperando para você uma herança gloriosa. Toda a riqueza desse mundo, toda a glória desse mundo está sendo guardada para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas conta-se uma história que Spurgeon certa vez foi visitar uma senhora da sua igreja. Uma senhora muito pobre, não tinha marido, não tinha filhos. E ele foi lá visitar aquela mulher. E aquela mulher havia trabalhado como um certo tipo de empregada doméstica por muitos e muitos anos para um senhor muito rico ali de Londres. E esse senhor havia morrido e ela já estava ali no final da sua vida, sem emprego, sem renda. E Spurgeon foi visitá-la. E diz que, enquanto ele conversava com ela, ele olhou na parede um quadro de um documento que estava enquadrado. Spurgeon parou para ler aquele documento e falou, minha senhora, por que a senhora enquadrou esse documento aqui? Ela disse, porque quando meu patrão morreu, ele deixou esse papel para mim. Mas eu sou analfabeta, eu só quis guardar como recordação, eu enquadrei e pendurei na parede. Minha senhora, isso aqui é uma herança, isso aqui é um testamento. Ele deixou uma boa quantia para a senhora. Por favor, desenquadre, vá aos cartórios e vá atrás do que é seu direito. Há uma herança para você. Irmãos, vocês já perceberam como muitos cristãos vivem assim também? Eles receberam uma herança, um testamento do Senhor, de que há uma riqueza incorruptível, mas vivem suas vidas na pobreza espiritual. Eles não tomam posse dessa herança, desse testamento que o Pai deixou para nós. Simplesmente enquadram na parede. Eu sei que eu tenho uma herança. Mas continuam vivendo ansiosos, correndo atrás do ouro e da prata. Não vivem como alguém que tem uma garantia de uma herança que está para nós, de forma
completamente gratuita. Mas essa é a promessa que nós temos do Espírito Santo. Nós não apenas fomos adotados com intimidade, mas também recebemos uma herança. E essa certeza de que seremos com Cristo co-herdeiros de todas as coisas. Por fim, o versículo 17 encerra dizendo: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E essa é a última bênção que nós vemos aqui nesse trecho. A bênção da glorificação. Essa certeza de que embora a gente sofra nessa vida, embora a gente passe por lutas, sofrimentos, a gente possa passar por grandes perseguições, nós seremos glorificados. Nós seremos glorificados. Nós que estávamos condenados, agora temos a certeza que seremos glorificados. Vejam a mudança de realidade. Veja que nós fomos colocados numa realidade completamente daquela que nós estávamos antes de Cristo Jesus. Essa é a gloriosa maravilha que é estar em Cristo Jesus. Essa é a maravilhosa bênção que nós encontramos em Cristo Jesus. Irmãos, não vivam suas vidas alheios a essas bênçãos, mas façam uso de cada uma dessas bênçãos. Sabe aquilo que a igreja pentecostal muitas vezes fala do toma posse? Toma posse dessa bênção, irmão. É mais ou menos isso que eu quero dizer para você hoje. Toma posse dessas coisas. Não apenas tenha essas coisas como doutrinas que você sabe que são verdade, mas tome posse dessas coisas no dia da ansiedade, no dia da dificuldade, no dia da preocupação, no dia que Satanás acusar a tua consciência, no dia em que você for perseguido. Lembre-se de cada uma dessas promessas, de que você não deve viver mais como alguém que é escravo do pecado. Sabe quando vem aqueles sentimentos de culpa, aquele sentimento dos seus pecados passados e você sente dificuldade em se libertar dos seus erros do passado, lembre-se que Cristo Jesus te libertou, te deu graça. Quando você achar que não há qualquer possibilidade de você se livrar de um pecado que há tanto tempo tem te perseguido, te escravizado, lembre-se que o Espírito Santo te capacita a mortificar os feitos da carne. Quando você pensar que Deus parece distante, que Ele não responde às suas orações, que parece que é em vão buscar a Deus, lembre-se que você foi adotado e que você tem acesso ao trono da graça e que você pode derramar diante dele o teu coração. Quando você se achar preocupado com questões financeiras, por não poder atingir os seus sonhos financeiros nessa vida, não entre em desespero, saiba que há para você uma herança guardada no novo céu e na nova terra, uma herança que ninguém pode te tomar. Quando você passar por dias difíceis, por causa da sua fé, perseguição dos seus familiares, perseguição no seu trabalho, sofrimentos, lembre-se disso, de que se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Faça uso dessas bênçãos, dessa nova realidade que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós que estávamos condenados, nós que estávamos apenas aguardando o dia da nossa execução, agora em Cristo Jesus recebemos bênçãos e mais bênçãos. Abra comigo rapidamente em 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, também tem nele o sim. Porque também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vejam, irmãos, que todas essas promessas, elas só podem ser encontradas em Deus. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas essas promessas estão reservadas somente para aqueles que estão em Cristo Jesus.
E nós estamos em Cristo Jesus por meio da fé. É por meio da fé que nós somos um, somos feitos um em Cristo Jesus. Por isso, meu chamado final é para você que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Para você que talvez viva no meio da igreja, se interesse pelas coisas de Deus, mas que não verdadeiramente entregou a sua vida em fé a Cristo Jesus. A palavra da Escritura é que se você hoje ouve a voz do Espírito Santo, que não endureça o seu coração. Vá a Cristo. Vá a Cristo, porque em Cristo você terá não somente o perdão da sua condenação, mas uma montanha de bênçãos aguardando você. Bênçãos que são reservadas somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você está em Cristo, saiba que você é amado. Saiba que você é feito filho. Que por mais que nessa vida você sofra injustiça, você sofra diante das dificuldades desse mundo, você é filho, você é amado, você é guardado, você é guiado. Não viva como alguém que não tem esperança, mas viva como alguém que toma posse dessas bênçãos do Espírito Santo para você. Amém? Vamos orar, baixe sua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e te louvamos pela ação do Espírito Santo em nós, que não somente abre os nossos olhos para que olhemos a Cristo Jesus crucificado e então possamos encontrar graça, perdão e salvação, o fim da nossa condenação, mas porque é o mesmo Espírito Santo de Deus que agora nos enche de tantas outras bênçãos, pela liberdade, pela condução, pela capacitação de santidade, pela adoção, pela intimidade, pela herança, pela certeza de que seremos glorificados. Nós te louvamos, ó Deus, por tão infinita graça. Esse presente que não esperávamos, que não merecíamos, mas que recebemos unicamente porque o Senhor é um Deus gracioso, amoroso e bondoso. Nós te exaltamos, Senhor. Nós que estávamos condenados, nós que não tínhamos qualquer esperança de liberdade, em Cristo Jesus, encontramos muito além daquilo que podíamos sequer imaginar, pensar ou pedir. Ao Senhor Jesus Cristo seja dado toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.